pessoal que acompanha o canal Abelhas Biomarcativa. Pessoal, o canal ele tem várias propostas, principalmente levar a informação e a informação mais precisa, o mais preciso possível. Então eu trabalho com ciências da vida, da natureza, é uma área. No passado não havia as profissões só para aqui, rapidamente, biólogo, físico, químico, isso não existia. Era um naturalista. É assim que funcionava. Você pegar grandes pessoas do passado, não um passado tão distante, o Galileu Galilei era tratado como matemático e um físico depois, mas ele era um naturalista. Para buscar você pegar a biografia. Vamos pensar, Louis Pasteur, o Gregor Mendel. O Louis Pasteur é o pai da, vamos pensar, o pai de uma, da verdade, não é mais nenhuma teoria, é uma lei da biogênese, que é biogênese, vida vem de outra vida. Se pegar o Mendel, é o pai da genética clássica, mas foi dela que fundamentou-se o conhecimento genético que sabemos atualmente. O Darwin, Charles Albert Darwin, é um naturalista. Bom, mas antes eu peço para você assinar o canal, compartilhar o vídeo, deixar o seu joinha, colocar o sininho para receber outras informações. E agradeço só por essas informações que muitos não sabiam, já vale assinar o canal. Então, o nosso vídeo de hoje ele vai ser uma... E aí vou botar em parênteses. Não que eu não tenha tutoriais para dar o vídeo, mas é possível. Platino. Quer dizer, e essa frase foi proferida conforme na biografia Galileu Galilei, italiano Galileu Galilei, no ano de 1633, para se referir que a verdade prevalece. Não há uma tradução. Faz-se mover, tem várias traduções. Na verdade, latim é meio complicado para a gente entender e ficar traduzindo qualquer idioma para outro, no caso para a língua portuguesa. Mas vai ser isso porque eu não estou muito no grupo do WhatsApp, não sou muito fã, porque na minha atividade, na minha profissão, preciso de estar em dezenas, hoje em torno de 70 grupos, inclusive a maioria deles sendo administrador. São duas escolas estaduais, Pernambuco e Bahia, onde eu tenho uma atuação. Pelo menos Pernambuco já há 22 anos, Bahia menos, 2008 para cá. Mas eu vou falar aqui de uma coisa que é extremamente perigosa quando a gente vê a questão do que é redes sociais e o perigo. Tem uma entrevista, o título é Entrevista com o Dr. Paulo Nogueira Neto. Foi em 2013. É dividida em 4 partes. Entrevista a pessoa que quis publicar no YouTube, ele quis dividir. É uma maneira didática e eu acho legal. Essa entrevista tem duração total de 1 hora, 47 minutos e 33 segundos. Essas 4 partes. Parte 1, 2, 3 e 4. E essa entrevista, ela foi de forma, diria que irresponsável, vou usar esse conceito, de forma, eu diria até que maliciosa, até criminosa, por que não? Ela foi distorcida, porque o Paulo Nogueira Neto dá essa entrevista muito bem humorado. Eu fiz até uma série de 2018 dizendo, aqui no canal, falando dos grandes na criação de abelhas, estudo das abelhas. Eu não citei, por exemplo, o Charles Duca Mitchell, o norte-americano, o maior entomologista de abelhas, mas falei do padre Humberto Bruno, falei do padre Moro, mais? Falei do Dr. Paulo Nogueira Neto, eu falei, acho que foram 5 que eu citei, de fato, foram 5 grandes expoentes dentro nacionais brasileiros. Sempre tive uma admiração enorme pelo Paulo Nogueira Neto. Vamos entender quem foi Paulo Nogueira Neto. Família nobre paulistana, ou seja, quem nasce em
São Paulo, capital é paulistano, quem nasce no interior é paulista. Tem essas denominações. O senhor Paulo Nogueira Neto nasceu em 18 de abril de 1922, foi bacharel em ciências jurídicas e depois ele se tornou bacharel em ciências naturais. Isso ele começou a fazer quando ele estava nessa entrevista, que são quase 2 horas, só para a gente ter uma ideia. Ele estudava Direito, não sei se concluiu, acho que concluiu. E aí estava namorando e se admirou pelo Mamandaçai, que era do que veio a ser futuramente, na época, em 1945, 46, o sogro dele. E aí o sogro dele falou isso, aí deu a abelha para ele. A partir daí ele passou a ter um interesse, ter uma curiosidade enorme pelas abelhas e se tornou, inclusive, o termo meliponicultura é dele, o conceito melipona, que vem dos meliponinos, mas vem principalmente de melipona, é do Paulo Nogueira Neto. Mas o que eu quero trazer com isso? Aqui é um canal para trazer informações, são as maneiras distorcidas. O cara pega 2 minutos e 17 segundos e aí diz, está lá postando tudo que é grupo de maneira irresponsável também. Veja só o que este homem falou. Ele é bem conhecido na meliponicultura. Esse é o tutorial que usaram para difundir. Olha, ele fala uma série de coisas nessa entrevista. Ele fala de, por exemplo, o cara querer plantar tomate num local de frio. Inclusive até brinca dizendo que o japonês estava comprando tomate aos paraguaios, porque o Paraguai tudo é muito barato. Bem humorado a entrevista dele. Ele faleceu, bem claro. Ele faleceu no dia 25 de fevereiro de 2019. Então, nessa entrevista ele fala do japonês criando a canudo lá, mas em estufa, e ele faz uma série de interferências. É muito preocupado. Ele esteve na ONU, talvez muitos aí que falaram esse vídeo não sabem o que é ONU, não sabem um monte de coisa, porque ele sabe o que? Comercializar abelha como comercializar é igual vender banana, abacate e abacaxi em meio de feira. Sabe que não precisa legislação, a feira é livre, pode vender. Igual camelô, com todo respeito, até porque fui camelô, o maior respeito, tá? Inclusive, tem até uma coisa engraçada que aconteceu aqui, vou até contar esse fato. Não aconteceu aqui, aconteceu lá no Rio de Janeiro, na década de 1990, bateram muito de camelô, era um prefeito esses prefeitos aí que a gente sabe, e no Largo da Carioca fizeram o Bob's, uma loja internacional, que é uma franquia, e o McDonald's. Aí o pessoal lá, alguns camelôs ficaram revoltados, foram lá no primeiro momento quebraram a loja, quebraram uma das lojas. Quer dizer, um grande, pensar, um restaurante, mas uma lanchonete enorme, uma lanchonete a nível mundial. Veja bem, os camelôs não podiam, mas eles ocuparam a área, foi a justificativa dos camelôs, o argumento. Ocuparam uma área enorme, quer dizer que não podia ser utilizada pelos camelôs, todavia foi usada a área, a praça pública, claro, o poder financeiro faz isso. E o Paulo Nogueira Neto, nessa entrevista, ele até faz referência que o objetivo era potencializar a criação de abelhas e que estudar, que ele estudou muito. Mas ele até deixa bem claro, cara, talvez não, que ele na pesquisa, através da pesquisa, através do estudo, através das instituições, ele cita a Embrapa, talvez ninguém saiba, né? Muitos talvez os caras estão lá não sabem, que a empresa brasileira de pesquisa agropecuária foi criada em 26 de abril de 1973, em plenos governos militares, da ditadura militar, isso aí é fato, histórico, tá aí, e com o objetivo, sim, de aprimorar a pesquisa, implementar a produção agropecuária no país, no Brasil. Bom, então, ele diz o seguinte, eu estudo, por exemplo, com a Urosul, também chamada cinzentilba, que é a Melida camprese fasciculata, mais ou menos o pessoal mais conhece ela, mas ele dizendo que era Embrapa, ele cita os órgãos que tá, não é para qualquer um, deixa bem claro, o cara vai pegar um trecho onde o cara pergunta, ele até na parte 4,
pergunta sobre a criação de abelha fora do seu local de ocorrência. Chamaram bioma. Na verdade, tem que ter um cuidado aí. Bioma só são 6 biomas brasileiros. Muito fácil de pontuar, né? Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal, Pampas, Amazônia e Caatinga. São esses os biomas brasileiros. Quer dizer, que existe no Brasil, não só no Brasil, só a Caatinga que é genuinamente brasileira. Não tem outro dentro do planeta. Mas ele deixa bem claro como que deve ser feito o estudo, que ele é a favor do deslocamento para estudo, através da pesquisa, através de órgãos. Não o que está acontecendo. Aí o cara distorce de maneira criminosa, isso desconhecer os fatos ou foi malicioso, tem que deixar aqui bem claro, tem que ficar bem claro mesmo, doer, mas os fatos. Então, de maneira de defamar o nome de uma autoridade como Paulo Nogueira Neto, muito preocupado com a questão, ele falar na situação que anualmente gastaria mais ou menos 250 milhões de dólares, bilhões de dólares, durante o período de 15 a 20 anos para erradicar a fome no planeta, porque na época que ele dá essa entrevista já tinha mais de 1 bilhão de pessoas passando fome no planeta. Naquela época o planeta tinha em torno de 7 bilhões de pessoas, que hoje tem 8 bilhões de pessoas, de seres humanos. A população humana é essa, atualmente. E ele fala que está em expansão, que está crescendo e precisa, sim, pensar nos polinizadores, que são os mais eficientes, entre eles as abelhas. As abelhas são os mais eficientes. Então, na entrevista, ele vai o tempo todo pautando, deixando isso bem claro. Aí o cara pergunta, é a favor? Sou a favor, mas ele diz uma coisa, tá vendo? Isso é secundário. Provavelmente, o cara não sabe o que é principal em nada, não sabe o que é secundário, é bem capaz, que muitos aí só estão, como diz, vendendo a abelha para tudo quanto é lugar. E aí distorce para dizer que o Paulo Nogueira está mandando criar abelha, vender abelha para tudo que é lugar. Então não é isso. Então o Paulo Nogueira Neto, a gente tem que entender todo o trabalho dele. Primeiro ele foi o secretário do Ministério do Meio Ambiente, tá? Uma secretaria que ele ocupou do ano de 1973 até o ano de 1985, quando é criado o Ministério do Meio Ambiente. É um ministério que ainda não era o que é o IBAMA, que foi pelo decreto 91.145, de 15 de março de 1985. Sabe quem era esse governo da época? Eu vou aqui entrar, não tenho esse mérito. Mas ele foi, na época, é o período da ditadura militar, inclusive o mais rígido. Vai sim, um monte de coisa, aqui tem que deixar bem claro. Se quiser, estude e vá se informe dos fatos. O fato é que essa secretaria, que era vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, ela foi criada, o Meio Ambiente, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais e Renováveis, ela foi criada só através da Lei 7.735, de 22 de fevereiro de 1989, com a nova Constituição. Constituição de 1988. O passado é muito largado. Então ele fez parte dessa Secretaria Especial do Meio Ambiente, tá? É muito importante entender isso. Foi um homem que criou várias, ele sozinho não, claro que isso depende de uma série de coisas, depende de governo, depende de políticas de Estado. Foi criado várias reservas ecológicas. Por último, ele queria criar uma reserva, isso foi relatado pelo Dr. Chagas no dia 22 de dezembro de 2019, quando eu estive lá na Serra do Catolé, Serra do Arari, quando ele tem uma criação de abelha muito intensa, tem um trabalho que é Refúgio das Abelhas. Paulo Nogueira Neto foi muito amigo do Paulo Nogueira Neto, tá? O Dr. Chagas, que ainda é vivo, um criador de abelhas mais exemplares, tá? Nessa entrevista ele fala de pessoas que estão aprendendo, aí ele cita a questão do mel da Urso Nordestina, que valeu o preço de um vinho nobre francês, R$300, está sendo vendido na época, em 2013, é o valor natural, valor real. E muita gente já vai procurar, quando ele falou isso, já vai procurar querendo saber que é a abelha, que é um interesse comercial, não tem interesse de conservação. E aí um monte de criaturas que não têm respeito por nada, que vem com a discurso toda hora de
ambientalista, um discurso preservacionista, não preserva nada, porque preservação não tem que deixar lá intacto, não pode sequer entrar dentro daquela área que é de preservação. Quando é de conservação, outra situação. Você pode utilizar parte dos recursos. Inclusive é o que está no IBAMA. E a gente vê tudo isso e o cara distorcendo uma figura do quilate do Paulo Nogueira Neto. Paulo Nogueira Neto ele foi muito amigo do Dr. Kerr. Inclusive ele fala que o Dr. Kerr chamou ele para fazer parte do trabalho, que é um trabalho reconhecido, da questão da hibridização das abelhas europeias, já criado no Brasil aqui desde o início da colonização, provavelmente, um cara criando um enxame ou outro, e com a abelha africana, ele até alertou na época, cuidado que você pode introduzir patógeno nas nossas abelhas, trazendo da África, porque sabia-se da ocorrência, provavelmente acho que da cria pútrida europeia, CPE, né? Mas o Paulo Nogueira Neto foi o tempo todo preocupado, a vida dele foi preocupado com as questões ambientais, as questões sociais. Aí o cara ele fala uma coisa enorme, dá uma entrevista enorme, toda bem pautada, toda organizada. Aí o cara faz uma pergunta, o cara distorce, faz uma montagem, porque ele pegou só umas partes, quando ele está falando lá nessa parte, que foi lá dos 2 minutos 17 segundos, que está rolando aí em alguns grupos que não tem nenhuma responsabilidade com abelhas, ele é com grupos de comerciantes, vou deixar aqui bem claro. Aí faz esse tipo de afirmação, isso é vergonhoso, isso distorce a imagem de um cidadão que teve unido o Paulo Nogueira Neto. Não é porque ele nasceu em família nobre, não é porque ele foi secretário do meio ambiente em governo da ditadura militar. Não, isso não minimiza, isso não empobrece, isso não, de fato deixa ele nobre, porque ele teve atitudes que ele não está tendo atualmente. É uma vergonha a gente ver o ministro do meio ambiente perante um instituto, que hoje é o Instituto como eu falei, brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis, fazendo o tipo de coisa que a gente está vendo. Então tudo isso é vergonhoso e pessoas mal intencionadas, essa é a realidade, que distorce o contexto, que retira os fatos, a realidade e faz esse tipo de coisa. Então é um vídeo longo, mas não é desabafo, é esclarecendo. Claro, não sei que muitos não vão ter paciência, porque hoje a preguiça é enorme, é mais fácil funcionar que eu já falei também aqui em vídeo, que é o comportamento de rebanho, ou manada, ou Maria vai com as outras, isso é comum, isso é natural, e fazer esse tipo de coisa e distorcer os fatos. Então Paulo Nogueira Neto, ele não mandou você criar quem quer que seja, quem está fazendo isso está sendo malicioso, está sendo mal intencionado, está sendo mau caráter. Essa é a realidade. Paulo Nogueira Neto foi um homem decente, um homem nobre, não porque tinha vindo de uma família rica, paulistana, mas por conta de todas as suas atitudes durante o seu trabalho, o seu tempo, quando ocupou a Secretaria de Meio Ambiente, nesse período que eu falei, de 1973 a 1985, ainda ocupou outros cargos, mas por tudo que ele produziu, por tudo que ele representou, o legado que ele deixou para quem quer de fato preservar, conservar, como eu já disse, não pode tocar. Conservar, você pode utilizar a natureza a seu favor. Então, é importante salientar isso e não tirar da parte, não descontextualizar, que foi o que ocorreu, que é o que está ocorrendo, de forma intencional, de forma vergonhosa. De forma vergonhosa, eu quero deixar isso aqui bem claro nesse vídeo, que é de forma vergonhosa. É lamentável pegar um nome, uma pessoa do quilate de Paulo Nogueira Neto, e fazer esse tipo de coisa. Então é vergonhoso quem está promovendo, quem está também espalhando isso. Eu já comentei isso num grupo, posso comentar em mais. Inclusive esse vídeo eu vou postar nos grupos do WhatsApp. Onde eu estou falando a verdade, não estou escondendo fatos, aprendam, vá buscar a biografia do Paulo Nogueira Neto, que é uma das biografias mais importantes de toda a humanidade. Uma das biografias que dá orgulho da gente ter um brasileiro e dá vergonha da gente ver brasileiros que estão ocupando função em uma instituição como o IBAMA, e que foi ocupada antes que não era IBAMA, como falei, como criado o IBAMA, ocupando o cargo que o Paulo Nogueira Neto ocupou, porque foi um homem decente, foi um homem digno. Quem conheceu, não conhecia, não tive a oportunidade de ver, só vi as entrevistas, li o trabalho dele, li livros sobre ele, inclusive
tem que deixar bem claro que o conceito de meliponicultura, sim, ele é o chamado pai da meliponicultura. Isso não é pouca coisa, não. Recebeu prêmios internacionais pelo seu trabalho, então não é um qualquer, não. É um cidadão com um cidadão, independente da origem dele, independente do que ocupou durante um tempo, o cargo que ocupou de governos, que a gente sabe que era totalitários, entendam isso, mas ele foi sempre um homem que pautou. Isso não minimiza, isso não diminui o Paulo Nogueira Neto em nada, absolutamente em nada, porque ele fez trabalhos excelentes e de conservação. Ele sempre foi um homem preocupado com o meio ambiente, extremamente preocupado. Tá? Só lembrando que esse meio ambiente ele foi criado depois, o Ministério do Desenvolvimento Urbano e do Meio Ambiente, pelo decreto, ele em 1985, mas logo viram que ele tinha que ser substituído pelo algo maior. Ele é independente, tem que lembrar, é público, mas é independente, tá? E não teria que ter intervenção de muita gente, assim, tinha que ser um órgão independente, ou seja, ele tem autonomia para se autogerenciar e de fiscalizar, porque dentro dele também está órgãos interligados, por exemplo, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, tá? O CONAMA, são órgãos interligados para poder regular e controlar. Agora é vergonha de ver os caras criminosamente transportando. Aí tem que os Estados Unidos, a França, outros países, embargar com carga de maneira criminosa. Isso é chamado contrabando de material biológico nos Estados Unidos, uma quantidade enorme. Foi lá o que detectaram, derrubando, como mostrou nos jornais, em todos os jornais internacionais. Aí depois que o jornal brasileiro vai lá e faz uma pincelagem, transmite do jeito que eles querem, derrubando em Paragominas, no Pará, que foi esses dias, no meio dessa semana, fazendo isso. Então a gente tem que estar muito atento com isso. A gente tem muito canalha por aí, e isso foi mais uma das canalhas que cometem contra um homem nobre do nível de Paulo Nogueira Neto. Então encerra por aqui, tá? Fique à vontade para comentar. Sempre tenho dado resposta às pessoas que comentam por esse vídeo do dia 19 de junho de 2021.